Pois é, apareceu o conteúdo da carta que o Gustavo Bebiano deixou antes de falecer. O jornal O Estado de São Paulo revelou o conteúdo dessa carta e é claro que eu tinha que vir aqui contar para vocês. Antes, eu só queria pedir para você já se inscrever no canal, que a gente está quase em 100 mil, falta bem pouquinho. Então, por favor, você se inscreva no canal, nós estamos quase atingindo a nossa meta, tá bom? E eu vou falar rapidamente para vocês. O Gustavo Bebiano, eu não sei nem se todo mundo sabe, só estão ouvindo falar que o cara morreu e que o cara sabia muita coisa do Bolsonaro e pode ter sido queima de arquivo. Então, para deixar bem claro, nem todo mundo está inteirado do assunto, é 1 minuto. O Gustavo Bebiano, ele era um advogado, ele se aproximou do Jair Bolsonaro durante a campanha, então é uma relação dos dois que era recente, não é uma coisa que vem de muito tempo não, e ofereceu assessoria jurídica para ele. Mas ele também fez a ponte de levar o Bolsonaro de um partido minúsculo que chamava Republicanos para o PSL, pelo qual ele foi candidato. Então, com essa manobra, ele passou a ser presidente do PSL, porque o presidente, na época, que era o Luciano Bivar, que ainda é o presidente, falou: eu vou me candidatar a deputado federal, então você cuida do partido e da campanha enquanto eu estou na minha candidatura. E ele ficou por dentro de tudo que acontecia da campanha do Jair Bolsonaro, né? Ele sabia, por exemplo, ele fez uma revelação no Roda Viva da TV Cultura. Ele disse que praticamente quem foi responsável pela facada foi o Carlos Bolsonaro, porque na segurança do Jair Bolsonaro sempre estava ele, o Bebiano, um general que acompanhava e alguém do BOPE para fazer a segurança dele. Onde ele ia, e essas 3 pessoas. E esse cara do BOPE era o responsável por colocar um colete à prova de balas no Bolsonaro, que o Bolsonaro não queria usar. Ele não gostava de usar. O Carlos Bolsonaro, que nunca viajava com eles, Carluxo nunca viajava com eles, é bom a gente frisar, nesse dia foi a única vez que o Carluxo foi. Olha as coincidências aí. A única vez que ele foi, estava com um drone brincando, e por causa disso não teve lugar no carro nem para o Bebiano, nem para o cara do BOPE e nem para o general. Foram só Carlos Bolsonaro e o pai, e teve a facada. Então ele sabia realmente detalhes por dentro, e com a morte dele as pessoas já associaram a morte do Adriano, que poderia tudo ser uma grande queima de arquivo. Todo mundo que tem segredo sobre Jair Bolsonaro acaba morrendo, apesar de ter sido um infarto, né? Foi uma morte natural. Não foi um acidente, não foi uma morte violenta, mas as pessoas achavam que é queima de arquivo. Aí veio essa história de que ele tinha deixado uma carta e que o ator Carlos Vereza teria uma cópia dessa carta. O Estadão teve acesso ao conteúdo dessa carta, ao teor dela. E basicamente o que essa carta falava é o seguinte: que o Carlos Bolsonaro é uma pessoa que não tem amor, que ela é uma pessoa movida pelo ódio e que ninguém assinou Carlos Bolsonaro a amar. Por que ele falava isso? Porque ele considerava o Carlos Bolsonaro culpado direto pela demissão do Bebiano do governo. O Bebiano era ministro, ele foi demitido com 1 mês e meio de governo por causa do escândalo dos laranjas do PSL, e o Bolsonaro começou a fritar ele durante esse processo de laranjas, que eram candidaturas irregulares, que poderiam gerar dinheiro para outros candidatos. Era uma manobra que eles estavam fazendo contra a lei e que pode derrubar a chapa se for comprovado. Jair Bolsonaro e Mourão têm a chapa derrubada e são convocadas 9 eleições. O Jair Bolsonaro considerava o Bebiano culpado por essas candidaturas irregulares e ele via que a presidência dele estava ameaçada. O Carlos Bolsonaro fez um inferno tão grande na cabeça do pai. Teve uma hora que o Bebiano falou: eu estou trabalhando normalmente, ninguém está me derrubando não estou sendo frito pelo governo. Só hoje, por exemplo, eu já falei 3 vezes com o Bolsonaro. Aí o Carlos apareceu com um áudio, ele falou: ele não falou não, eu passei o dia inteiro do lado do meu pai, ouve aqui para vocês verem, ele não falou comigo não, ele falando aqui que tem dificuldade de conversar com meu pai. O Bolsonaro retuitou esse tweet do Carlos Bolsonaro e logo depois veio a demissão. Então ele tinha essa mágoa com o Carluxo, ele contou isso nessa carta que está com o Carlos Vereza, que está com o Onyx Lorenzoni e com o general Santa Rosa. O Onyx Lorenzoni garante que essa carta chegou ao Jair Bolsonaro, que ele sabe do teor dessa carta. É isso a carta. A carta não tem nada muito explosivo, não é uma carta que vai abalar
o governo que vai revelar os bastidores de nada. E era previsível que não fosse realmente nada tão explosivo, pelo seguinte: imagina você, perdão, imagina você na sua vida cotidiana que você tem algum problema e você está tentando resolver esse problema. Aí você morre. Vamos dizer que você saiba que você vai morrer porque é uma doença. Daqui 6 meses você não vai mais estar aqui. Você não vai querer deixar todo mundo bem na sua família? Você não vai querer resolver um problema do seu filho, da sua filha, ver se seus pais não vão ficar desassistidos? Todo mundo se preocupa com o que vai acontecer com seus familiares o dia que não estiver mais aqui. Então é praticamente impossível, gente, que exista realmente cartas dessas pessoas que morrem e que deixam tudo para ser revelado depois que elas morreram. Porque na prática isso seria consequências para as pessoas que essas pessoas protegiam, para quem está perto. Você entendeu? Hoje, vamos dizer que eu tenho um BO na minha vida. Eu estou aqui para responder. É comigo. Eu não vou deixar sobrar para ninguém, porque se eu fiz, eu arco com as consequências e não sobra para ninguém. Agora imagina eu saber que eu vou morrer e eu vou deixar esse BO para um parente. E eu não vou estar aqui para defender e eu não vou estar aqui para explicar, né? Segundo, se eu acho que eu posso ser vítima de uma queima de arquivo, quer dizer, eu imagino que eu tenho informações que podem colocar minha vida em risco. Aí eu vou deixar essas informações com outras pessoas para que elas também estejam em risco, né? Porque se eu tenho informações que podem custar a minha vida, se eu deixo essa informação com outras pessoas, eu estou pondo a vida dessas pessoas também em risco. Então, normalmente, quando que isso acontece, da pessoa morrer e deixar documentos para serem revelados depois que ela morrer? Normalmente acontece em novela, normalmente acontece em filme. Isso é muito mais coisa de ficção do que de vida real. Na vida real, tudo que a pessoa não quer... tá passando um avião aqui. Na vida real, tudo que a pessoa não quer é envolver outras pessoas que não tem nada a ver com esse BO. Foi a mesma coisa que eu falei no caso da morte do Adriano, né? Foi queima de arquivo, espero que ele tenha deixado um dossiê que seja revelado. Gente, dossiê, né? Um bandido ético, um bandido que quer que a justiça seja feita. O Adriano, ele nunca estaria preocupado com isso. Ele queria continuar no crime, ele queria continuar com as atividades ilegais dele, ele queria continuar ganhando dinheiro irregularmente, mas ele está preocupado que a justiça fosse feita. Que bandido estaria preocupado com isso? Eu falava que isso não ia acontecer e não aconteceu até agora, e fui malhado de cima e embaixo porque as pessoas queriam que uma coisa dessa acontecesse. Eu também gostaria que acontecesse, né? Resolveria um monte de coisa, responderia um monte de coisa que a gente quer saber. Mas eles querem é que a mamata continue. Se o Adriano tinha alguma coisa irregular, ele quer que as famílias continuem com essa fonte de renda irregular. Ele não vai desmontar um esquema, né? A mãe dele continua viva aí, a ex-esposa, filho, tá todo mundo que continua aí. Eles querem que a mamata continue. Então, se eu tenho uma notícia para trazer para vocês, foi revelado o teor dessa carta, que estava com o Carlos Vereza, como foi dito ontem, e não tem nada de muito explosivo lá não. Tá? É uma carta que já tinha sido feita no começo do ano passado, não é uma carta recente, não é uma carta que traz revelações, não é uma carta que traz documentos, é uma carta que diz que o Gustavo Bebiano se sentia prejudicado pelo Carluxo, que o Carluxo é uma pessoa que agiu para tirá-lo do governo, que ele é uma pessoa que só tem ódio, que é uma pessoa que não sabe amar. Ele acha que os filhos do Bolsonaro em geral são meio assim, mas ele fala nessa carta do Carlos especificamente por causa desse incidente da demissão dele, e não passa muito disso, tá bom? Mas se você quiser ajudar a derrubar esse governo, em vez de ficar esperando carta de Bebiano com revelações que vão derrubar, você pode fazer alguma coisa. Eu consegui um pedido de impeachment. Uma pessoa do canal redigiu para nós um pedido de impeachment de verdade, e qualquer pessoa pode dar entrada num pedido de impeachment. Então nós vamos protocolar esse pedido na terça-feira, hoje é dia 15, domingo, segunda, terça-feira, dia 17, lá em Brasília. Uma pessoa que se dispôs a nos ajudar em Brasília vai chegar lá com o pedido de impeachment e vai protocolar. Se você quiser, essa cópia do pedido vai ser disponibilizada pelo canal, vocês vão poder assinar, reconhecer firma e vai ser entregue, vai ser protocolado. A gente vai tentar colocar na mesa do Rodrigo Maia 1000 pedidos de impeachment. Nós vamos tornar Jair Bolsonaro o presidente que recebeu mais pedidos de impeachment na história desse país.
Se o Rodrigo Maia não quiser aceitar, problema dele, mas 1000 vezes ele vai ter que vir a público explicar por que entre a vontade do povo e a vontade do presidente, 1000 vezes ele optou por ficar com Jair Bolsonaro. Então nós temos, é um pedido de 36 páginas, eu queria muito que você se juntasse à nossa corrente, em vez de ficar esperando aparecer a carta do Bebiano que vai derrubar o governo, nós vamos fazer a nossa parte. Se você quiser ajudar, a partir de terça-feira, com o protocolo na mão, eu vou mostrar, olha, é possível, você pode participar, tá bom? Espero que você venha para a luta, estamos juntos na batalha, nós também queremos a queda desse governo, certo? Então era isso, um grande abraço para vocês e eu já fui.